Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem, Amanda? Tudo bem? Eu sou a doutora Dalise, mãe da Isabela, pediatra. E eu sou Amanda, mãe da Ana Luísa e pediatra, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pediatria em Dose Dupla. Hoje falando sobre um tema que eu adoro, que é a amamentação. Então hoje é um tema que muitas mulheres, né, pediram pra gente trazer esse tema do podcast. A gente mesmo já queria trazer há algum tempo. E a gente foi amadurecendo aí como que a gente traria toda essa informação, como que a gente poderia juntar toda essa parte teórica com a parte prática. Porque eu acho que a amamentação é um dos temas assim que mais na hora da prática é difícil. Sim. Porque a teoria tem muita coisa já. E na hora da gente fazer, na prática, existem muitos vieses, muitas coisas que podem acontecer, muitos caminhos que a gente deve seguir ou não. Às vezes a gente não faz o que a gente deveria querer fazer, o que a gente faria, né? Uhum. A gente não consegue fazer o que a gente queria fazer. Tem mulheres que é muito fácil amamentar, tem mulheres que é muito difícil, né, Amanda? Exato. E assim, eu sou exemplo vivo de que tinha toda a informação pré-parto e mesmo assim tive muita dificuldade, né? Então, trabalhava com isso, sempre trabalhei com isso e mesmo assim tive muita dificuldade. Assim como eu tenho várias amigas que são consultoras de amamentação e pediatras também, que também, apesar de trabalharem com isso e carregarem toda a informação necessária, digamos assim, ainda tiveram dificuldades. Então, a amamentação é um tema que quase não acaba, né, Dalise? Daria pra gente fazer muitos podcasts sobre a amamentação, porque tem muitos pontos que a gente precisa abordar, né? E assim, a dificuldade vem, mesmo quando a gente tem a informação ou quando a gente não tem a informação. Mas é aí que tá a diferença. Quando a gente tem a informação, a gente se sente muito mais capaz de lidar com as dificuldades, né? Porque quando a gente não sabe o que fazer... Quando a gente já não tem dificuldade, a gente fica assim, meu Deus, como eu faço ou não? Imagina quando o bebê tem ou a gente tem dificuldade. Ou dificuldade com relação à mama, ou dificuldade com relação à pega, dúvida com relação à produção, se tá tudo certo, se tá tudo bem. Então, a gente ter o conhecimento já é uma carga a menos na hora de lidar ali com a amamentação, né? E muitos são os desafios. Lembrando, né? Que amamentar é um direito de toda mulher e ser amamentado é direito de toda criança e que a mulher deve ser respeitada nas suas decisões, não é verdade? Com certeza. Exatamente. Exatamente. Muitas vezes, amiga, amamentar não depende só da vontade da mãe, do desejo materno. Depende das condições, às vezes, que ela está... Se ela tem alguma comorbidade associada. Usa alguma medicação, né? Se ela usa alguma medicação. Então, assim, a gente sabe que são inúmeras situações que a gente, como profissional, acaba encontrando e que a mãe pode encontrar, né? Desde dificuldades da mãe, dificuldades do bebê, dificuldades com relação ao contexto, né? Uma internação prolongada da mãe, né? Várias coisas que a gente sabe que podem acontecer. Mas a gente luta, né, Dalise? A gente luta. E tem muita questão, assim, de alinhar a expectativa, porque a gente imagina muitas vezes uma coisa e quando a gente chega ali, a gente vê que não é daquele jeito, né? E quando a gente passa, fica um pouquinho mais fácil. Eu que tive duas, na primeira, eu imaginei que era de um jeito e foi de outro. Na segunda, eu imaginei que fosse do jeito da primeira e já foi de outro. Então, cada filho também é uma experiência diferente, né? Pra mãe, cada momento da maternidade é único, né, para a mulher. Às vezes a gente tá trabalhando, às vezes a gente não tá, às vezes a gente tem uma rede de apoio, às vezes a gente não tem. E até, até dentro da própria jornada da amamentação, cada fase vai ser uma dificuldade diferente, né? Eu tô na fase do desmame agora, e daí são outras dificuldades, né, que a gente tá vivendo. Então, eu acho que a amamentação, ela é uma jornada, né? A amamentação é uma jornada. Realmente. Em cada fase, a gente vai ter as dificuldades, né? Pra mim, foi uma jornada muito difícil no começo, né? Muito recompensadora no meio, e agora tá sendo muito difícil no final de novo, porque o desmame tá... Eu nunca imaginei... Na verdade, eu acho que essa questão da expectativa que você acabou de falar. Como eu tive muita dificuldade no início, eu não achei que fosse ser difícil desmamar, porque eu achei que o desmame fosse acontecer de forma natural, porque em algum momento eu tive que introduzir a mamadeira, porque ela sempre usou fórmula, então eu achei que em algum momento o desmame fosse acontecer de forma natural. O que aconteceu foi que ela largou a mamadeira, largou outros leites e o peito mesmo ela não quer largar, entendeu? Então a gente tá nesse processo. Qualquer dia vai ter um podcast sobre desmame, mas deixa eu terminar primeiro, né? Deixa eu conseguir terminar primeiro. Verdade. E assim, Amanda,
pra gente lembrar, né, por que a gente defende tanto, né, o leite materno, o aleitamento, né? Porque o leite, ele é nutrição, ele nutre o bebê, mas ele não é só isso. O leite materno, as funções dele vai além da nutrição do bebê. Ele nutre o bebê, então ele faz o bebê ganhar peso, faz o neném se desenvolver, então ele dá mais inteligência para os bebês, ele age no seu neurodesenvolvimento, né? Crianças amamentadas são crianças que têm mais inteligência lá na vida futura. O leite materno, ele aumenta o vínculo entre a mãe e o bebê, então ele faz o bebê, a criança que tem muita afetividade, ela se desenvolve melhor também, né? Então, tá todos os trabalhos aí comprovando isso. Uhum. O leite materno é fonte de imunidade, é a primeira vacina do bebê. Então, quando a criança recebe o aleitamento, tá recebendo as imunoglobulinas maternas, toda a imunidade da mãe, fora a microbiota intestinal, oligosacarídeos, que vão colonizar o intestino dele, que vão fazer um eixo intestino-cérebro saudável. Uhum. A gente sabe que o intestino também é responsável pela nossa imunidade, né? Pelas nossas defesas. Uhum. Então, o leite materno vai muito além da nutrição. Muito além. Né? Muito além de ser um simples leite, né? Simples leite. E o leite materno, eu sou apaixonada, né? Todo mundo sabe, desde antes de ter Ana Luísa, eu era uma grande defensora do leite materno, né? Do aleitamento. É claro que a gente sabe que a gente, infelizmente, a gente está dentro de, às vezes, contextos familiares, profissionais, ou até mesmo pessoais de doenças, como você disse, que impossibilitam, mas na medida do possível a gente luta até a última gota, né, de leite. A gente luta até a última gota de leite. E por que isso, né? Isso, fiquei emocionada, de verdade. E por quê? A gente luta. E por que isso? Porque o leite, gente, o leite materno, ele é vivo, né? O leite materno é uma coisa viva. Se você pega, por exemplo, um leite materno e coloca no microscópio, você vai ver ali, ele se mexe, né? Ele se mexe, ele muda, ele é dinâmico. O leite materno, ele vai sendo moldado de acordo com a fase que a criança tá e com as necessidades da criança, né? Então, por exemplo, um bebê que é prematuro, que não vai aguentar uma sobrecarga de algumas coisas, o leite vai se adaptar, né? Um bebê mais velho, começou a comer, ele vai mudar a sua composição de acordo com a necessidade do bebê para aquela fase. Um leite, enquanto uma criança está doente, por exemplo, né? Ele vai aumentar a porcentagem de anticorpos dele. Então, a gente tem que pensar no leite materno como um elo de conexão entre o corpo da mãe e o corpo do bebê. Ele é uma coisa física e viva, que vai se adaptar de acordo com as necessidades do bebê, da fase do bebê. E isso, gente, né? Não tem dinheiro que pague, assim. Então, assim, a gente sabe que, infelizmente, não é uma realidade para todo mundo, mas eu, como pediatra, Dalisa como pediatra, a gente sabe que a gente luta até a última gota, né, amiga? Exatamente por isso a gente luta até a última gota. E talvez, por saber de tudo isso, eu realmente tenha lutado até a última gota, até nos momentos, assim, que eu olhei pra Ana Luísa e eu falei, cara, não vai dar. E eu lembro que eu pensava, não tem problema. Gente, o primeiro choro do podcast vai ser da Dalisa, achei que fosse ser meu. É muito forte, cara. Mas é muito forte. Porque mesmo quando eu achava, assim, que eu não ia conseguir realmente, assim, sabe? Eu falava, cara, se eu conseguir tirar 10 ml por dia, eu vou continuar tirando 10 ml por dia, eu vou dar esses 10 ml por dia. Porque eu confiava que aqueles 10 ml, mesmo que perto dos, sei lá, 500 que ela precisaria no dia, fariam diferença pra ela, né? Então, realmente, a gente luta, né? E fizeram mesmo. Fizeram, com certeza. E uma das nossas lutas tá aqui, né? Vim aqui gravar sobre isso, falar sobre isso, faz parte da nossa luta, né? Ter as mães informadas a respeito disso, mulheres gestantes que vão se preparar para esse momento também faz parte da nossa luta. Começa aí a nossa luta, né? Desde a informação do que antes do que vai acontecer, né? Realmente. Eu também me emociono, não tive dificuldade nenhuma, mas amamentar foi muito forte para mim, assim. Foi uma inundação, eu acho, de endorfina. Eu me reconectei, assim, comigo, com a minha mãe. Eu pude parecer, assim, que eu voltava no tempo, sabe? No momento. E eu sentia um amor muito grande na hora que eu amamentava. Realmente, eu acho que eu sentia aquela ocitocina lá no ápice. E amamentar, pra mim, foi muito gostoso, foi muito prazeroso. Além de eu saber que eu estava oferecendo o melhor para elas, a sensação de vínculo, a sensação de amor que eu tinha ali, nossa, era muito gostoso. Isso eu tenho hoje, assim, no começo eu não tinha. Por isso que me emociona ver você falando, porque eu sei o tanto, assim, eu queria muito amamentar, eu sempre quis muito amamentar, eu não tive problemas, eu imagino você com uma dificuldade, né, querendo, a luta que isso foi, né? Então, realmente, parabéns por você ter lutado e conseguido. Eu fico muito orgulhosa dessa conquista, né? Claro que não foi sozinha, claro que não foi sem ajuda, mas eu fico muito orgulhosa, porque realmente foi uma situação muito difícil. Mas vamos lá. Então, assim,
A experiência, né? A gente já falou? E assim, quais são a amamentação, ela traz benefícios para a família, para o bebê, para a mãe, né? A gente pode listar inúmeros aí benefícios que a gente poderia ter com a amamentação, né, da Lizzy? Bom, vários benefícios. Eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios da mãe, né? Quando a mãe amamenta, quais são os benefícios? Então, assim, a mãe que amamenta, ela é protegida contra várias doenças, dentre elas o câncer de mama, câncer de ovário, né? Cânceres que têm relações com os hormônios, né? Câncer de útero, ovário, câncer de mama. A mãe é protegida contra a obesidade, contra a diabetes mellitus tipo 2, tá? Quando a mãe amamenta, ela tem uma regressão do útero na hora quando o neném suga, o útero se contrai. Então, o útero volta mais rápido à posição, né, pré-parto, então protege contra as hemorragias pós-parto. Quando a mulher amamenta, ela também consegue ter um intervalo maior entre as gestações. Você tem uma inibição da ovulação quando você amamenta. E tem a questão da ocitocina que você falou, né? Que é muito importante, que traz para a mãe a sensação de bem-estar, de confiança. E isso no puerpério ajuda muito. Ajuda bastante. A gente sabe. Então, esses são os benefícios. E tem um outro para a família, né? Que é o baixo custo, né? Lembrar, gente. Eu brinco que é de graça e tá sempre quentinho. Não precisa nem esquentar, né? Então, assim, a facilidade, até mesmo às vezes na dinâmica familiar, né? Quando, por exemplo, é um segundo filho, você não tem aquela coisa de ter que ficar lavando as coisas e preparando e misturando e carregando as coisas. Então, existe, além do baixo custo, uma praticidade, né? Tá ali disponível a qualquer momento. Seriam outras vantagens, né? Que a gente acrescentaria aí ao leite materno. Né? Amamentar também demanda muita energia, muito consumo calórico, então ajuda a mãe a perder peso, na verdade, a retornar ao seu peso de antes da gestação, né? Por isso que eu demorei, entendeu? Demorou pra engatar a amamentação, então eu demorei pra recuperar o peso também, foi isso aí, pronto, tá explicado, não foi porque eu comi muito, não. Pois né? Né? Eu acho que é isso aí, né? E também, Amanda, os benefícios pro bebê, né? Sim, aí a gente poderia listar, assim, tanto, poderíamos falar um podcast sobre os benefícios para o bebê, né? Pensando do ponto de vista nutricional, extremamente adequado, está sendo produzido exatamente para aquela criança, então, aporte calórico, aporte proteico, né, de proteínas, de vitaminas, são individualizados e direcionados para aquela criança. O aspecto imunológico que você falou, o leite materno é a primeira vacina, né, que a gente fala do bebê. Ele, além dos anticorpos maternos, ele carrega também substâncias que vão fortalecer as barreiras do bebê, né? Então, prevenir contra as infecções que ele, porventura, vai entrar em contato com os vírus e as bactérias. Ajuda também, por exemplo, a diminuir a chance de desidratação durante os quadros de diarreia. A gente sabe que quando o bebezinho pega diarreia, alguma infecção que cursa com diarreia, a nossa principal preocupação é o risco do bebê desidratar, né? Então, bebês que geralmente são amamentados têm menos chance de desidratação durante um quadro de diarreia, né? Amamentar também ajuda no fortalecimento da musculatura oral, então o movimento da sucção vai desenvolver, né, toda essa musculatura, ajudar o bebê na hora da fala, na hora da deglutição, na hora da alimentação. Sim, amamentar vai ser um facilitador da introdução alimentar, né, exatamente por conta desse desenvolvimento da musculatura facial. Para ele sugar o seio, ele tem que fazer uma pressão, e essa força de pressão é como se fosse uma musculaçãozinha mesmo, né? Então, os bebês que não sugam no seio, eles fazem menos esse esforço. Então, pode dar mais alterações orais mesmo, né? De desenvolvimento de mandíbula, maxila, né? Língua, musculatura da face. Exato. E lembrar, gente, que o desenvolvimento do sistema nervoso central, ele continua acontecendo aqui fora depois que a criança nasce, né? E o leite materno, ele carrega substâncias que são importantíssimas para esse desenvolvimento cerebral aqui fora, né? As fórmulas, algumas fórmulas já tentam trazer algumas moléculas semelhantes, né? Que vão ajudar, mas a gente sabe que ainda não consegue, na verdade, se equiparar a essas substâncias que existem no leite materno, né? Então, essa questão do desenvolvimento cerebral é um ponto muito importante também, né? Do quanto a gente luta pelo leite materno, né? Por quê? Do porquê a gente luta pelo leite materno, né? O leite materno protege também o bebê contra os distúrbios metabólicos, a obesidade, tá? O bebezinho que mama no peito, ele tem uma tendência menor a ter esse excesso de ganho de peso, diferente do bebê de fórmula, né? Que ganha mais peso. Enfim, tudo de bom. Tudo de bom é o leite materno. Tudo de bom é o leite materno. E aí,
Desculpa, pode falar, amiga. Não. Não? Não. É que às vezes a gente vai falar junto assim, né, gente? A gente vai falar e daí eu falo, o que será que a Dalisa quer falar? Vai. É muita coisa pra falar. É muita coisa, gente. Esse podcast é muita coisa. É muita coisa. Bom, pode falar então. Não, e aí eu acho que diante de tudo isso é importante a mãe entender como funciona a produção do leite, né? Quais são os aspectos que são envolvidos ali na produção do leite, né? Primeiro a gente tem que entender assim, quando o bebê tá dentro da barriga da mãe, ele não se alimenta assim pela boca, né? Então, todos os nutrientes vêm constantemente, o tempo todo, pelo cordão umbilical, né? Pelo sangue. Quando esse cordão umbilical é cortado, ele começa a amamentar via oral. Então, ele vai precisar de sugar no seio. No início, para ele, o estômago do bebê é pequenininho, a capacidade gástrica dele é pequena. Então, sabe que uma coisa assim que às vezes me chamou a atenção quando eu comecei a amamentar, que eu nunca tinha me ligado nisso. Quando o nosso leite vem nos primeiros 3 a 5 dias, que é o que a gente chama de colostro, ele vem pouquinho relativamente, mas pra gente a sensação de pouquinho. Por quê? O colostro no início, ele vem gota a gota, ele vem mais clarinho, mais transparente. Ele é um leite que ele é muito rico, ele tem muita imunidade para o bebê, tem muita água, tem muita proteína, mata a sede, protege. Mas a gente imagina às vezes que é aquele leite branco jorrando no início, então não é. Eu costumo ensinar para as meninas. Então quem vê o seu leite no início, o colostro, que vem clarinho, gota a gota, em pequena quantidade, é assim mesmo, é normal. É normal. E ele vem assim até o 3º ou 5º dia, que é quando vem o que a gente chama de apojadura, que é a descida do leite. Então a gente sente fisicamente o leite da gente encher o peito da gente encher de leite. Aqui em Cuiabá a gente fala o peito rufa de leite. O peito rufa de leite, a hora que a gente sente rufar o peito de leite, não é? Não é assim? E qual que é a grande questão, né? Esse leite dos primeiros dias, ele é exatamente compatível com o que o bebê vai conseguir mamar, né? E com as necessidades dele. Com as necessidades dele, porque na verdade não cabe muito no estômago dele, ele não consegue fazer muita reserva, porque dentro da barriga ele recebia isso de forma contínua, né? E esses primeiros 2, 3 dias, eles são extremamente influenciados pelos hormônios do parto. Né? Então é a saída do bebê, é a saída da placenta. Isso faz com que a mulher tenha umas alterações hormonais que vão propiciar o início ali da produção, do aumento da produção do leite, né? A gente sabe que algumas mulheres já produzem algumas gotinhas desde o final da gestação, mas aquele início, mais assim... Vai dar o gatilho, né? Exato, essa palavra aí que eu queria achar. Dalisa, tá vendo? A gente se completa. Conexão. Vai dar o gatilho ali que vai precisar, né? Pra aumentar a produção, e isso vai acontecer de forma gradativa, né? E aí, a partir daí, o que vai estimular diretamente a produção do leite é a sucção do bebê, né? Então, naqueles primeiros dias, a gente até tem um componente hormonal um pouco mais importante, mas depois dos primeiros dias, o grande componente, o componente mais importante na produção do leite é a sucção do bebê, porque é a forma como o bebê consegue mostrar para o seu corpo a quantidade de leite que precisa ser produzido, né? Então, conforme o bebê suga, o seu organismo vai entendendo. Essa descida do leite, ela ocorre quando a gente tem um recrutamento de toda a nossa glândula mamária, como quem diz, pronto, vá lá, comece a produzir o leite, que agora o bebê já consegue mamar mais, né? Mas isso vai acontecer também conforme o bebê mamar, porque mesmo, tanto quando a gente falou que a composição vai de acordo com a fase da vida do bebê, a quantidade também vai de acordo com a fase da vida do bebê. E isso vai sendo regulado conforme o bebê vai sugando. Então, às vezes, as pessoas perguntam, né, Dalise, o que eu faço para aumentar a produção do leite? Gente, existem várias coisas que a gente usa para contribuir, digamos assim. Mas o ponto importante é sucção efetiva do bebê, né? Essa é o ponto primordial ali no quesito produção de leite. Né? Porque lembrando que o leite não Ai, peraí, eu vou lembrar desse negócio. Peito. Lembrando que o peito... Não, o peito é fábrica, não é estoque. Exato. Então, quanto mais sugar, mais será produzido. Exato. Por isso que o neném precisa sugar. Exato. E aí, depois que tem essa apojadura, então no começo o colostro é transparentezinho, gota a gota. Depois da apojadura, você já vai observar que ele já vai ficando mais esbranquiçado, às vezes mais amarelado, porque vai aumentando a quantidade de gordura e de outros componentes que o neném vai precisar naquele momento.
né? Assim como vai mudar a coloração em situações, né? A criança ficou doente, muda a coloração. Tudo isso a mãe percebe, né? Que tem aquela mudança da coloração do leite de acordo com a fase que o bebê tá. Então é isso, gente. Não tem muito segredo, né? Pra ter leite, tem que deixar o bebê sugar no peito. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. E nos primeiros dias isso é exaustivo, porque às vezes a criança mama a cada 30 minutos, a cada 1 hora, exatamente por conta disso que a Dalisa falou. Inicialmente o estômago dele é muito pequenininho, então ele vai mamar um pouquinho, vai ter que descansar, vai mamar mais um pouquinho, vai ter que descansar. E esse ciclo vai acontecendo. E a gente sente fisicamente também, né? Quem já amamentou vai entender o que eu tô falando. Quem ainda não amamentou, talvez se prepare entendendo isso. Quando a gente sente fisicamente o nosso seio cheio. Quando o neném suga, a gente sente fisicamente o leite descendo, né? E a nossa mama, depois de esvaziada, ela fica macia. Molinha. Então, assim, que a gente vai observando que o neném sugou. No começo, o bebê demora, ele fica ali no seio mais tempo. Quando ele já tá maiorzinho, às vezes a gente chega com o peito cheião. Rapidão. Cara, 5 minutos já desvaziou e ele já vai brincar e pronto. Então, conforme ele vai crescendo. E tem vezes que aí que o leite vai começar a jorrar, né? Que às vezes você tira da boca do neném até ele... O leite tá esguichando na cara. Você vai tomar banho, aí sim o leite começa a esguichar. Então, não é desde o começo assim, não. Então, não pense que o seu leite é fraco, porque quando o seu bebê nasceu, ele começou a sair gota a gota. E clarinho, isso é normal. Exatamente. É verdade? É verdade. Verdade. E aí, qual que é a recomendação, né, da Lizzy, que a gente tem com relação à amamentação? Assim, a recomendação da amamentação é amamentar exclusivamente até os 6 meses, iniciando na primeira hora de vida, né? Exatamente porque a gente quer que esse bebê vá para o seio, faça esse primeiro estímulo, que vai contribuir com o estímulo hormonal, vai contribuir já para dar o gatilho da produção materna, né? E vai ajudar ali a criança a começar a aprimorar a sua sucção, né? Crianças que tiveram a sua primeira amamentação na primeira hora são crianças que têm maiores chances de sucesso na amamentação. Parece que é bobeira, mas olha isso, né? Não é um detalhe ali de amamentar. Detalhe não, uma coisa importantíssima de amamentar na primeira hora que vai ser determinante, né, no sucesso da amamentação no futuro. É determinante, né? E além disso, essa amamentação na primeira hora, ela previne o risco de hipoglicemia, né? Ajuda no controle da temperatura do bebê, porque o bebê fica ali, né, juntinho no corpinho da mãe. Então, a gente preconiza, sim, que a primeira mamada ocorra na primeira hora de vida. Isso, né? Ele vai receber, além de estar sugando leite, ele vai ter primeiro contato com a microbiota materna. Então já vai. E ajuda no controle uterino também, no pós-parto, na contração uterina que você falou. Né? Então também é importante para a mãe, né? Você sabe, amiga, que até você colocar o bebê pele a pele amamentando, até estímulo para os primeiros movimentos respiratórios do bebê. O movimento respiratório e o calor materno são estímulos para os movimentos respiratórios do bebê serem regulares, serem melhores. Então, é por isso que a gente bate na tecla, né? Primeira hora de vida é a hora do contato pele a pele, do contato materno, da sucção. De amamentar. Exato. E lembrar, gente, que a gente não cansa de falar isso, né? Que até 6 meses o leite é suficiente. Isso. Não precisa de chá, não precisa de água, não precisa de suco, não precisa de fruta, não precisa de nada. E assim, são dúvidas que frequentemente a gente ainda vê que as pessoas têm, mas será que não precisa mesmo? Tal? Então, assim, o leite materno, por conta de tudo isso que a gente já explicou pra vocês e dessa dinamicidade que ele tem, ele é suficiente até os 6 meses, até quando a gente começa a introdução alimentar da criança, né? O que é importante? É a mãe tomar bastante água, a mãe tomar bastante líquido, ter uma alimentação saudável, né? Comer bastante fruta, verduras, que é o que a gente fala, né? Até o 6º mês, o intestino do bebê ainda não está maduro o suficiente para poder receber os alimentos mesmo, né? Então, porque um dia uma paciente falou assim, mas por que 6 meses? Por que esse marco, né? 6 meses. Então, existem vários motivos para ser exclusivo até os 6 meses. Então, até o 6º mês, ele está neurologicamente ainda imaturo para fazer os movimentos de mastigação. Ele ainda não sentou. Quando que é o normal do bebê sentar? 6 meses, na média. Então, com 6 meses, ele já sentou, ele já sustenta a cabecinha, ele já é capaz de fazer o movimento de deglutição. Então, ele apresenta os sinais que a gente chama de prontidão. Com 6 meses, o bebê está com seu intestino maduro para digerir os alimentos. Então, até lá,
só o leite materno, que é o ideal. Então, introduzir antes a alimentação pode predispor a alergias alimentares. E tem um órgão também que ainda não tá maduro ali, né? Que é o órgão mais lindo de todo o corpo. Que é o rim. Pra quem não sabe, eu também sou nefropediatra, né? Apaixonada pelo rim, funcionamento renal. E que ele também não tá pronto, às vezes, para as proteínas e para substâncias que a gente vai receber. Então, realmente, em torno dos 6 meses é quando a criança se encontra pronta, né? Para receber esses outros tipos de alimentos. E até lá, muita calma nessa hora. E leite materno, né? E leite materno. E aí, depois dos 6 meses até os 2 anos, mais quanto que a mãe e a criança quiser. Não tem um tempo máximo de amamentação. Ele fala por no mínimo menos 2 anos. Mas... Então, é isso. Então, quando amamentar na primeira hora de vida, exclusivamente até os 6 meses, e pelo menos de 6 a 2 anos, complementado com a alimentação do bebê, e depois, aí se respeita a vontade da mãe e do bebê, né? Exatamente. Vamos lá. Aí? Olha, Amanda, aí assim, a gente já falou, né, sobre a amamentação, como que o leite desce, quando que a gente deve amamentar, como que não é. Mas na prática, Amanda, existem 3 fatores principais que a gente tem que ensinar e que as mães têm que observar para ajudar que uma amamentação tenha sucesso. Sim. E aí? Sim. E eu chamo de tríade do sucesso. É a tríade do sucesso. Na verdade, são 3 coisas que vão englobar quase todos os aspectos que a gente precisa avaliar para a gente ter, né, tentar garantir uma boa amamentação. O primeiro é a pega, o segundo é a posição e o terceiro é a sucção, né? Então, vamos lá. A pega do bebê, né? O que é a pega do bebê? A pega do bebê é como o bebê irá abocanhar ao seio, né? A gente quer que o bebezinho pegue ao seio de uma forma em que a sucção propicie uma boa sucção, né? Então, assim, o bebê precisa estar com a boca bem aberta, né? O queixo do bebê tem que ficar encostado na mama e o nariz tem que ficar livre, exatamente porque é para a criança conseguir respirar enquanto mama. E o queixo, o movimento da mandíbula que a gente faz durante a sucção, ele é para frente, para cima, para trás e para baixo. Então, esse movimento para frente, encostando na mama do bebê, ajuda a criança a ordenhar o leite, né? E para a gente garantir isso, o que a gente faz? A gente precisa que a mãe suporte o peso da mama em C, porque a mama não pode pesar muito na boca da criança, principalmente nos primeiros dias, que às vezes a criança ainda tem uma pega um pouco mais imatura. Ela precisa passar o mamilo de cima para baixo na boca do bebê. Isso vai fazer com que ele tenha um reflexo de abertura de boca, que é normal. E aí, quando ela passar, ai, devia ter trazido a minha mama, né? Esqueci. No próximo podcast vou trazer, gente. Vou trazer. E aí, a minha mama de mentira, né? Porque a minha de verdade tá aqui agora. Agora que eu me toquei. E aí, ela passa o mamilo, a criança vai abrir bem a boca e ela posiciona a auréola dentro da boca da criança. Quanto mais a auréola a criança pegar, mais o bico, o mamilo ficar lá no fundo, melhor vai ser a ordenha. Porque a sucção da criança, ela vai acontecer aqui, ó. Aqui, entendeu? Aqui com a língua, ordenhando. Então, quanto mais a auréola for estimulada, maior reflexo de ejeção de leite a gente tem, mais efetiva a sucção da criança vai ser. Então, propiciar uma boa pega, né, é essencial. E aí a gente tenta manter a maior quantidade de auréola possível dentro da boca do bebê, principalmente na parte inferior, tá? Então essa seria uma boa pega que a gente faria com a criança, né? É importante que essa pega esteja correta, do jeitinho que você explicou, então todo mundo depois presta atenção na explicação dela, porque a pega correta, ela vai garantir uma boa pressão na sucção também, porque quando o bebezinho não pega certo, ele engole o ar ali, a língua escorrega, não tem uma boa mecânica. Então, o primeiro ponto é a gente entender como que é a forma correta da pega, porque quando ele fizer esses movimentos que a Amanda explicou, essa vedação, né, vai garantir mais ainda a pressão para a ejeção do leite. Porque uma boa pega propicia um bom ambiente para uma boa sucção, que seria o último ponto ali, né? Então, se a pega não estiver boa, dificilmente a sucção vai estar. Não vai estar. Outro ponto importante dessa tríade, né, é a posição. Então, já que você está falando do bebê, primeiro eu vou falar da posição do bebê, né? Então, para ele conseguir essa pega, ele tem que estar com o rosto de frente para o seio materno, tá? E ele tem que estar alinhado o corpinho com a cabeça, o pescoço e o corpinho. Então, observe na hora da mamada se o bebê está alinhado, se ele não está mamando assim, ó. Depois você tenta, põe um copo de água na boca,
e vira pro lado e tenta engolir. Você não vai conseguir, você vai engolir ar. Então, ele tem que estar alinhado o corpinho com a cabecinha para que seja mais fácil a sucção e a deglutição. Ele tem que estar de frente para a mamãe, a cabecinha e o corpinho. Então, barriga com barriga, tá? Porque aí vai ser mais fácil esse movimento. Com relação ao bebê, é isso. Com relação à posição materna, a gente não pode esquecer que a mamãe tem que estar numa posição correta, tem que estar confortável, num sofá ou numa cadeira, que ela esteja com as costas bem encostadas, que ela esteja com os braços apoiados. Quem preferir usar a almofada de amamentação em C, porque você repousa o seu braço, suas pernas têm que estar encostadas no chão, confortáveis, ou você pode estar com um apoiozinho de pé. Você está confortável, relaxada, vai propiciar que aquele momento seja prazeroso para você, para o bebê, que você curta, que você beije seu bebê, que você observe a amamentação, se os movimentos de sucção estão adequados, que você brinque com o bebê, que você tome seu copo de água. E esse vínculo, esse prazer no momento da amamentação é importante também para a descida do leite. E só uma última coisa para complementar essa questão da posição, eu sempre falo, é que o bebê ele tem que vir até a mãe e não o peito ir até o bebê, né? Então, às vezes, a gente deixa o bebê aqui, né? A gente vai posicionar a criança, posicionamos a cabeça, posicionamos o corpo barriga com barriga e o bebê tá aqui. Aí a mãe sustenta a mama em C e ela vai. Né? E isso depois deixa uma posição extremamente desconfortável pra mãe. Porque depois você fica toda torta, né? Então eu sempre falo que o que a gente orienta é que a mãe fique confortável e o bebê venha até a criança e a partir daqui você faça a manobra de abertura de boca pra criança abocanhar. Então a gente tem que apoiar bem o bebê pro bebê vir até a mãe e não a mãe, né? E não o peito ficar indo até a criança. Então, só pra complementar, né? A posição adequada é o bebê que vem, né? É o bebê que encosta na mãe, a mãe estando com as costas apoiadas e confortável, né? Isso também é o nosso segundo pilar da nossa tríade de sucesso da amamentação. E o último, mas não menos importante, muito pelo contrário, né? Muito que para que tudo isso, para que os outros dois vão fazer com que esse terceiro seja efetivo, que é a sucção. É a sucção. Que lembra que a gente falou, gente? A produção de leite, ela é diretamente relacionada à sucção do bebê. Então, né, não adianta nada ter uma pega maravilhosa, uma posição maravilhosa e a criança não sugar adequadamente. A produção de leite não vai ser boa, né? E aí a gente tem algumas coisas que a gente usa, estratégias, né, coisas que a gente faz e coisas que a gente observa para garantir que a sucção esteja adequada, né? Lembrar que a sucção, assim como todos os outros movimentos do corpo do bebê, ela inicialmente é um pouco imatura e ela vai melhorando com o passar do tempo, é normal. Também é um aprendizado para o bebê a sucção, né? Então, coisas que a gente orienta, por exemplo, massagear a mama antes da mamada é uma coisa que ajuda o bebê na hora da sucção, porque a gente dá uma aliviada ali, né, nos ductos, isso faz com que o leite flua com um pouco mais de facilidade, isso é uma coisa que ajuda, estimula um pouco mais. Alternar as mamas que a gente começa a mamada. No começo da mamada, gente, a gente tem um fluxo um pouco mais intenso, entendeu? Então, a criança, ela vai pro peito, ela suga para estimular e aí ela começa a sucção por ordenha, né? E sempre o começo da mamada, o fluxo de leite é mais intenso. Então, a gente pode começar a mamada num peito, terminar no outro, e depois a gente volta para aquele peito que a gente terminou. Então, a gente pode dar uma mama ou duas mamas, mas a gente sempre alterna as mamas que a gente vai iniciar, isso vai propiciar e ajudar, né, a sucção do bebê. E eu acho que o ponto principal é observar a sucção efetiva do bebê. O bebê, quanto menor, menos tempo de sucção efetiva ele tem, porque ele cansa. A sucção para criança, a mamada para criança é um exercício físico, né? Ela gasta caloria, aquilo é um exercício e às vezes é um exercício intenso para eles. Então, a mamada efetiva é aquela mamada que você vê que a criança está fazendo um movimento amplo com a mandíbula e às vezes você até escuta a criança deglutindo leite, não estala, a gente escuta aquela, né, deglutição do leite e você pode perceber que o bebezinho, quanto menor for, ele vai mamar menos tempo e aí ele vai descansar e vai ficar naquela sucção não efetiva, que é aquela mais fraquinha, depois ele volta para a sucção efetiva. Então a sucção vai se dar em ciclos de mamadas efetivas e mamadas não efetivas. E aí, qual que é o papel da mãe, né? O papel da mãe é observar essa mamada, né? E observar se essa criança está conseguindo fazer sucção efetiva, se ficar de olho como está o posicionamento
funcionamento dessa criança. Então, na hora da amamentação, principalmente nos primeiros dias de vida, é uma hora que a gente tem que prestar atenção na amamentação. Não dá para amamentar mexendo no celular, assistindo televisão. Depois de um tempo dá, mas no comecinho, enquanto a gente tá, né, estabelecendo essa amamentação, é importante. A gente precisa ver se os lábios estão numa posição adequada, os lábios não podem ficar para dentro, os lábios não podem ficar se mexendo como se estivessem mordendo a mama da mãe, né? A bochechinha da criança não pode ficar entrando para dentro. Se ela ficar entrando, pode ser um sinal de que o vácuo não esteja adequado, né? Então, assim, observar a bochecha, observar o lábio, observar se essa criança está fazendo sucção efetiva, observar se com o passar do tempo, você viu que seu bebê está conseguindo cada vez fazer mais tempo de sucção efetiva, né? Às vezes a criança tem aquela coisa de suga, 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 engole. Suga, 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 engole. Daqui a pouco tá suga, engole, suga, engole, suga, engole. Então, tanto o ciclo de mamada efetiva e mamada não efetiva, quanto o ciclo da sucção com a respiração, são movimentos que a mãe consegue observar e que mostram para ela que essa criança tá tendo uma progressão, né, com relação à sucção. Então, assim, garantir uma boa sucção vai garantir uma boa produção, né, e vai, muito provavelmente, fazer com que a pessoa tenha sucesso na amamentação, né? Lembrar que a língua do bebê, ela tem que envolver ali a auréola, né? É a língua, gente, que faz o movimento de ordenha, não é o lábio. O lábio, ele faz o vácuo, ele prende. É a língua que faz o movimento de ordenha. Então, observar se essa criança tá conseguindo. Tem crianças que colocam a linguinha tão pra frente que enquanto ela tá mamando, você faz assim com a boca, você vê a língua, né? Aqui no cantinho, assim. É um sinal também que ele tá conseguindo canular, que a gente fala, canular a língua pra fazer uma ordenha efetiva da mama, né? Então, assim, tem crianças que têm mais dificuldade, tem crianças que desde a primeira mamada, meu Deus, você já olha e fala, a gente brinca, nasceu sugando, entendeu? Nasceu sugando, já super, né, maduros nesse sentido, mas eu acho muito importante, Dalise, observar. E a gente vê muito falar de pega e posição, mas a gente não vê tanto falar de sucção, né? Como orientar a mãe a ver se essa sucção está adequada, né? E aí, só para finalizar aqui o quesito sucção, alguns pontos que poderiam mostrar pra gente que a sucção não está legal, tá? Então, bochecha que fica fazendo assim, ó, enquanto a criança mama. Estalo, criança que mama fazendo, né? É um sinal de que às vezes a sucção, o vácuo não estão adequados. Mamilo da mãe, que hora que acaba a sucção da criança, mamilo que sai achatado, branco, ou mamilo que sai em formato de batom, em cima mais redondinho e embaixo bem, né, retinho assim. Fissuras mamárias, dores persistentes. A dor, ela pode acompanhar ali nos primeiros dias, às vezes até por uma questão de adaptação, mas é uma coisa que tem que passar, né? E eu sempre falo para as mães assim, às vezes a dor no início da mamada, ela é esperada, porque é aquela primeira pega, aquele primeiro vácuo, mas durante a mamada da criança, isso tem que se aliviar, uma dor que persiste durante a amamentação, todos seriam sinais de que a gente pode estar com problema na sucção, tá? E aí a criança precisa ser avaliada, né? Ave Maria, falei muito fonte, né, Dalise? Mas é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Né? Parece ser tão fácil, mas na vida real não é assim. Tem criança que não consegue sugar, tem criança que não consegue pegar, tem criança que só pega de um lado, que só pega de outro, mas depois... Cenas dos próximos capítulos. E aí a gente descobre muita coisa aí, né? Então, não é só achar assim, meu bebê tá chorando muito, não tá mamando, o meu leite é fraco. Então, não é só uma questão de produção de leite, é uma questão talvez de sucção, de dificuldade do bebê, né? Então, tem muita coisa envolvida aí. Mundo envolvido. Diante de um cenário com dificuldade, a gente tem que avaliar a mãe, tem que avaliar o bebê e tem que avaliar o contexto, que são as três coisas que vão estar envolvidas, né? E a gente, às vezes, traz isso muito pra mãe, né? Eu que não tô conseguindo a mãe tem o leite fraco, dá a fórmula, o bebê vai dormir a noite inteira, pronto. Entendeu? E aí, numa dessa, a gente deixa de fazer diagnósticos importantes, como um freio lingual, um torcicolo congênito, né? Exato. Então, passa batido. Passa. Então, fiquem de olho, mamães. Fiquem de olho nesses sinais que a gente comentou. Bom, e eu queria chamar a atenção também que agora que a gente já sabe essa tríade, que a mamãe, né, já sabe posicionar o bebê, como que ela vai observar, eu queria chamar a atenção para a seguinte questão. É muito importante para as mamães terem uma rede de apoio, né? A mulher precisa de ajuda no momento que quando ela ganha o bebê. A rede de apoio não é para ajudar só com os cuidados do bebê, ela também é para ajudar com os cuidados maternos, para ajudar com a mãe, para ajudar nos cuidados da casa, na alimentação materna, porque o tempo da mãe, principalmente no início, com os cuidados do bebê, é um tempo quase full time, né? Então,
Então, às vezes, a gente vai no banheiro, tomar um banho, fazer um xixi, deixa o neném. Talvez seja quase os únicos momentos, né? No princípio que a gente deixa. Eu tô rindo, mas é de nervoso de lembrar isso mesmo. Quantas vezes eu fui no banheiro com as meninas no meu colo? Porque já tava maiorzinha, não podia deixar sozinho, ou às vezes deixava no bebê conforto com cinto de segurança na minha frente, porque às vezes eu tava sozinha em casa. Então... Não, e você sabe, fazendo um parênteses que eu lembro, quando a Ana Luísa, como, né, eu já falei, teve muita dificuldade pra amamentar, e às vezes as mamadas eram muito frequentes, mas eu sabia que era o que ela precisava pra conseguir, né, porque ela tinha dificuldade de extrair, então ela cansava muito, ela mamava, parava. E tinham tardes, assim, que eram desesperadoras. E o barulho do chuveiro acalmava muito ela, porque fazia como se fosse um ruído branco, né? Escuta um episódio de sono de ruído branco. E aí, você sabe o que eu fazia? Eu ligava o chuveiro pra tomar banho, ela dormia. E aí, eu terminava o banho e eu não desligava o chuveiro. Eu deixava. O desespero materno, gente. Até eu terminar de me arrumar. Porque eu sabia que na hora que eu desligasse o chuveiro, que acabasse aquele barulhinho de aguinha caindo e tudo, ela ia acordar e ia querer mamar de novo. E eu precisava, pelo menos assim, passar meu creme, colocar minha roupa, arrumar o cabelo, fazer qualquer coisa, entendeu? E aí eu deixava o chuveiro ligado, né? Meu marido que não me escute por conta da conta de luz. Deixava o chuveiro ligado, brincadeira, gente, ele sabia, porque era necessário. E eu deixava o chuveiro ligado até eu terminar de tudo que eu tinha que fazer. Eu desligava o chuveiro, ela já queria mamar de novo. Era um negócio assim, Quem nunca? Sabe? Quem nunca? Perrengues da maternidade, Né? Então isso. Então, assim, a rede de apoio é importante no auxílio da mãe também. Não só no auxílio dos cuidados com o bebê. Porque a mãe tá ali amamentando, oferece um copo de água, oferece uma refeição, veja a posição dela. Gente, às vezes um travesseiro que você coloca no pescoço pra deixar ela mais confortável. Ajude nos cuidados da casa, auxilie, né? A limpeza da casa, os cuidados do bebê, lavar uma roupa. Muita gente é sozinho realmente, não tem funcionário, não tem quem ajude. Então, essa rede de apoio pode ser qualquer pessoa. Pode ser o esposo, pode ser a mãe, pode ser uma amiga, pode ser um parente, pode ser a vizinha, né? Então, quem tiver ali disponibilidade para ajudar essa mãe nesse momento, é uma ajuda muito bem-vinda. E eu acho que o principal ponto da rede de apoio é ter uma rede de apoio informada, né? É ter uma rede de apoio que saibam, que estudou e se preparou assim como você, né? Então, as pessoas que vão te ajudar ali no dia a dia são pessoas que têm que estar coesas com as coisas que você quer, né? Então, até mesmo assim, essas questões de amamentação e de cuidados, é legal que você informe, que você faça com que as pessoas também fiquem esclarecidas, porque isso também vai te ajudar ali, porque a pessoa vai estar caminhando para o mesmo lado que você vai estar. E isso, né, não tem preço, assim, né? Não tem preço. Só a gente que passa que a gente sabe, né? Uma compra de mercado que alguém faça pra você já te ajuda muito. Não, e digo mais, até não falar coisas que não deve, né, Dalise? Porque às vezes a pessoa também no intuito de querer ajudar fica, ai, será que não tá com fome? Ai, será que... E aí são coisas que acabam minando ali a confiança da mãe, né, diante de uma situação difícil. Então, isso com certeza, assim, ter uma rede de apoio que vá te ajudar e ao mesmo tempo te apoiar, né? É essencial. Eu não me esqueço, tanto que era gostoso quando eu tava amamentando, de repente minha irmã me ajudou muito, a minha mãe me ajudou muito. Então, às vezes eu tava lá amamentando a Gigi, ela chegava com um copo de água pra mim, chegava com um prato de comida, com uma fruta. Nossa, era muito gostoso. Vocês já pararam pra pensar nisso, gente? Vocês já fizeram isso com uma mulher que tá amamentando? Em vez de visitar, manda uma compra de mercado, manda uma sopa, uma comida, né? Uma comida, uma refeição, né? Que você vai, com certeza, você vai ser lembrado muito tempo, porque essas coisas fazem a diferença para quem tá amamentando, coisas pequenas, né? Gestos simples. Para uma mulher, às vezes você ficar com o bebê, para a mulher ir tomar um banho descansada, um banho sem pressa, né? É tão bom pra gente tomar um banho renova as nossas forças pra gente voltar, né? Ou às vezes ficar com o bebê um pouco pra mãe dar uma deitada, dar uma descansada, né? Sem ficar preocupada, é muito importante, né? Bom, é isso. E assim, só lembrando que o aleitamento materno, ele tem reflexos... Ele não acaba na infância, não né? acaba, ele continua tendo muitas, assim, repercussões na vida da pessoa, mesmo depois que a mãe para de amamentar, ele continua tendo repercussões na vida adulta, né? Porque lá na fase adulta, a gente sabe que as pessoas que amamentaram no seio têm menor índice de obesidade, de diabetes mellitus tipo 2... São pessoas, né, que desde a infância têm melhores hábitos alimentares, que vão predispor a menos doenças crônicas.
E ele faz parte ali, o aleitamento junto com os 1000 dias, fazem parte da programação metabólica. Então, você vai programar o seu organismo para ser mais saudável na fase adulta. Exato. Tá vendo, gente? Tá vendo por que a gente luta tanto pelo leite materno? Por que lutamos por ele? Lutamos por tudo isso. Verdade. Né? Por cada gota conta. Até a última gota? Até a última gota. Até a última gota, exatamente. Então é isso, até a última gente. gota. Manda. Foi muito bom. Muito bom, fazer muito esse episódio bom. com você. Tô louca para os próximos, Sim. que vão ser muito legais. Vão ser. Teremos aí uma sequência sobre a amamentação, né? Para ajudar e fortalecer todas as mulheres, para elas serem realmente protagonistas ali na amamentação delas, né? Para elas estarem informadas, tomarem as decisões conscientes, que a gente sabe o quanto isso é importante. Porque o cuidado começa com a informação. Isso mesmo. Então tá bom, gente. Foi um prazer, Dalise. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.